A chuva da madrugada ainda escorria pelas telhas quebradas do barraco. O vento frio entrava pelas frestas da parede de madeira, fazendo o cobertor fino parecer quase inútil. Dentro daquele espaço apertado, havia algo mais forte do que o frio: a coragem silenciosa de duas sobreviventes. Lívia tinha apenas 8 anos. Pequena, magrinha, com olhos grandes que carregavam sonhos maiores do que a realidade ao seu redor. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Ela vivia com a mãe, Ana, uma mulher batalhadora que, mesmo esgotada pelas faxinas, nunca deixava faltar um "eu te amo" antes de dormir. Mas o amor, por si só, não enchia o estômago. Naquela manhã, Ana colocou sobre o pano de prato velho um único pão francês. Era tudo o que tinham. "Guarda para comer no recreio, filha. Hoje, é só isso", disse com um sorriso fraco, tentando esconder o aperto no peito. Lívia assentiu. Pegou o pão com delicadeza, como se carregasse um tesouro, e saiu para a escola com a mochila gasta nas costas e a fé no coração. Mas foi ali, a poucos metros de casa, que o destino decidiu intervir. Na calçada molhada, um senhor estava sentado, encolhido, tremendo de frio. Os cabelos grisalhos estavam sujos e desgrenhados. A roupa, rasgada. Mas o olhar carregava uma dor antiga, o tipo de abandono que o mundo insiste em ignorar. Ele não pediu nada, nem estendeu a mão. Apenas olhou para ela. E naquele olhar, havia um grito silencioso de fome e de solidão. Lívia parou. Sentiu o estômago reclamar, mas o coração gritar mais alto. Ela tirou o pão da mochila. Olhou para ele. Depois, olhou para o homem. E, sem dizer uma palavra, ajoelhou-se diante dele e ofereceu o pão com as 2 mãos. "É para você, moço." O velho a encarou, incrédulo. Os olhos se encheram de lágrimas. A voz saiu embargada. "Mas, por quê?" Ela sorriu, inocente, como só as crianças com alma pura conseguem sorrir. "Porque o Senhor tá com mais fome que eu." Ele chorou. Chorou como quem não recebia um gesto de carinho há décadas. E antes que ela se levantasse para ir embora, ele sussurrou algo que ela mal conseguiu entender. "Você mudou tudo, minha pequena." Lívia se afastou, com o coração leve. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Do outro lado da rua, uma mulher apontava indignada. Era uma vizinha. E aos gritos, começou a zombar da menina. Deu seu único pão para um velho de rua? Que burra! Tua mãe deve estar orgulhosa da filha miserável que cria. Outras pessoas ouviram, riram, julgaram. E Lívia, com os olhos marejados, sentiu o rosto queimar de vergonha. Não por ter dado o pão, mas por ter sido humilhada por fazer o certo. Ela correu para a escola em silêncio, com o peito apertado. Mas no fundo, uma paz estranha se instalava ali dentro. Algo que nenhuma humilhação poderia apagar. Mal sabia ela que aquilo era só o começo. Porque aquele homem não era apenas um desconhecido faminto. Era alguém que mudaria o destino dela para sempre. E foi naquele instante que tudo mudou. Quem era aquele homem? E por que ele reagiu daquele jeito? A manhã mal havia começado, e já pesava como um fardo nos ombros de Lívia. O sol nem tinha subido direito, mas o burburinho nos corredores da escola já era cortante. Quando ela passou pelo pátio,
ouviu risos abafados. Comentários maldosos sussurrados com gosto. É aquela menina que deu o último pão pro mendigo. Burra desse jeito merece passar fome. De graça. Tá achando que é rica agora? As palavras doíam mais do que qualquer tapa. Cada risadinha parecia ecoar dentro do peito dela como uma martelada. Lívia apertou os livros contra o corpo e tentou ignorar. Mas era impossível. Ela só tinha feito o que achava certo. Só isso. Na sala, os cochichos não pararam. Um grupo de meninas apontou na direção dela, rindo com deboche. Uma delas, com a voz alta de propósito, disse: "Ai, gente, tô com fome. Vou ali ver se a Madre Teresa me dá um pãozinho." Risos. De novo. Como uma avalanche que a soterrava viva. A professora entrou, interrompendo o circo. Mas percebeu o clima estranho no ar. Quando viu os olhos marejados de Lívia, se aproximou com carinho. "Querida, quer conversar lá fora por um minuto?" Lívia apenas balançou a cabeça. Não conseguia falar. Só engoliu seco, tentando segurar o choro. Mas o nó na garganta não desatava. Humilhação. Era essa a palavra. Uma menina de apenas 13 anos sendo ridicularizada por ter escolhido a empatia no mundo onde todos pareciam ter esquecido o que era compaixão. Na volta para casa, o silêncio no ônibus era quase reconfortante. Mas quando Lívia entrou pela porta de casa, encontrou a mãe sentada no sofá, olhando para a janela com expressão preocupada. "Filha, você deu mesmo aquele pão todo pro homem na rua?" "Dei, mãe. Ele tava com fome. Tava tremendo." "Mas e se fosse alguém perigoso? E se ele te fizesse mal?" Lívia baixou os olhos. "Ele só tinha fome, mãe. Igual a gente." Foi nesse instante que a mãe se calou. Ficou olhando para o chão. O olhar dela se encheu de dor, como se uma verdade profunda tivesse sido dita, e machucasse. Naquela noite, ao preparar a mesa para o jantar, o que elas tinham era só um resto de arroz com água. Mais nada. A mãe abriu o armário. Vazio. Só latas empilhadas e embalagens antigas. O pão tinha sido mesmo o último. Foi então que ela saiu da cozinha e se trancou no banheiro. Lá dentro, chorou em silêncio. Chorou de tristeza, de impotência. Chorou por não ter o que colocar no prato da filha no dia seguinte. Por não conseguir proteger aquela menina de um mundo que castiga quem faz o bem. Do outro lado da porta, Lívia encostou o ouvido e ouviu os soluços abafados. Quis bater. Quis dizer que ia ficar tudo bem. Mas não conseguiu. Porque, no fundo, ela mesma não sabia se ia. Foi naquele instante que tudo mudou. Já era noite quando um toque suave interrompeu o silêncio da casa. A mãe, ainda com os olhos vermelhos, foi até a porta. No chão, um envelope. Sem nome. Sem remetente. Ela olhou ao redor. A rua deserta. Só a luz do poste iluminando a calçada. Pegou o envelope com as mãos trêmulas e o levou até a mesa da cozinha. Lívia seguia de perto, curiosa. A mãe abriu. Lentamente. O que havia lá dentro fez o coração das duas disparar. Um envelope misterioso aparece debaixo da porta naquela noite. A noite parecia carregar nas costas o peso do mundo. A chuva fina escorria pela janela como se o céu chorasse junto com Lívia. Ela segurava o envelope pardo com as mãos trêmulas,
o papel ligeiramente amassado de tanto que fora apertado no caminho de volta da escola. Não era grande, nem bonito, mas algo nele fazia seu coração bater mais rápido. No silêncio do quarto, rasgou a aba com cuidado. Um cheiro antigo, quase esquecível, subiu do papel. Dentro, havia um bilhete. A caligrafia, curva e elegante, parecia ter sido escrita décadas atrás. A bondade é como semente. Amanhã você colherá. Lívia franziu a testa. Tocou as letras como se pudesse sentir quem as escreveu. Mas foi ao desdobrar o pequeno papel que estava junto que o espanto se instalou. Uma nota de R$ 100, dobrada com exatidão. Mãe, sussurrou, descendo as escadas às pressas. Dona Marlene pegou o bilhete e a nota, desconfiada. Leu em silêncio e soltou um suspiro profundo. Isso tem cara de golpe, Lívia. Tem gente ruim que se diverte enganando os outros. Mas mãe, por quê? Quem faria isso? Depois de tudo? Tudo. A palavra ficou no ar. A lembrança da humilhação no pátio da escola, os cochichos das colegas, o riso debochado da diretora, a manchete no grupo da cidade. Adolescente dá pão a desconhecido e vira piada na escola. A dor ainda era recente. Latejava no peito como uma ferida aberta. Melhor esquecer isso, filha, disse a mãe, guardando a nota dentro da Bíblia, entre o Salmo 91. Mas no dia seguinte, quando o sino da escola tocou para a saída, algo fora do comum aconteceu. Um homem, de terno cinza impecável, cabelos brancos bem penteados e uma bengala de madeira escura, aguardava na calçada, encostado a um carro preto com vidros espelhados. Olhos atentos. Postura firme. Ele parecia fora de lugar ali. Lívia pensou em desviar, mas o homem caminhou até ela com passos lentos e certeiros. Você é Lívia? Perguntou com voz grave, mas gentil. Ela assentiu, hesitante. Ao seu lado, os colegas cochichavam. Alguns já gravavam com o celular. Sou o Dr. Armando. Preciso conversar com você. É sobre o que você fez com o pão. O mundo pareceu parar por um segundo. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Ele abriu o porta-luvas do carro e retirou uma pasta preta, com seu nome escrito na capa. Dentro, estavam fotos, documentos e uma carta assinada. Lívia tremia. Eu sou o homem a quem você deu o pão, disse, olhando-a nos olhos. Mas há coisas que você ainda não sabe. E talvez mude tudo. Foi naquele instante que tudo mudou. O homem não estava ali apenas para agradecer. Ele tinha algo para revelar, algo que envolvia muito mais do que pão, ou caridade, ou dinheiro. O que eu tenho para te contar pode transformar sua vida. E ali, no meio da rua, diante dos olhos espantados da escola inteira, Lívia entendeu que aquele gesto, que todos zombaram, poderia ser o início de um milagre. Mas o que estava por vir, nem mesmo ela teria coragem de sonhar. Lívia, você me fez lembrar de alguém que perdi há muitos anos. A chuva caía fina naquela manhã cinzenta, como se o céu chorasse junto com ele. Dr. Armando encarava a janela do seu escritório silencioso, o coração esmagado por uma dor que parecia não ter fim. Desde que perdeu sua neta, sua doce Helena, tudo havia perdido sentido. Ela tinha o mesmo olhar de Lívia, a mesma forma de sorrir com o canto dos lábios, como quem escondia o mundo inteiro dentro do peito. Naquele dia, o velho médico estava decidido. Ia se despedir da vida. De tudo.
Mas foi naquele instante que tudo mudou. Ao tropeçar pelas ruas, sujo, desorientado e invisível aos olhos do mundo, encontrou a menina que, mesmo faminta, mesmo humilhada, mesmo sem ter mais nada, deu a ele o último pão que tinha. Lívia, com seus olhos repletos de fé, mesmo depois de ser chamada de burra por fazer o bem, com a coragem de quem escolhe a bondade, mesmo sendo cuspida pela vida. Aquele gesto salvou mais do que um homem. Salvou uma alma. Dias depois, com o coração transformado, Dr. Armando chamou um advogado. Com mãos trêmulas, assinou um documento que mudaria o destino de 2 vidas. Incluiu Lívia e sua mãe no testamento. Uma herança milionária. Justiça divina, pensaria qualquer um. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Beatriz, a sobrinha ambiciosa, aquela que se afastou do tio por desprezo à sua velhice, descobriu sobre o testamento e não demorou para agir. Com olhos frios e palavras venenosas, espalhou boatos pela cidade. Essa menina manipulou um idoso indefeso. Isso é golpe. Ela se aproveitou da dor dele. Ela é só uma oportunista. A bondade de Lívia, agora, virava alvo de ataques. Ela e a mãe foram chamadas para depor. O juiz parecia desconfiado. A imprensa não perdoava. Humilhação pública. Abandono de antigos amigos. Descrença. Mas Lívia não recuou. Mesmo diante da injustiça, ela se manteve firme. Com os olhos marejados, disse em juízo: se eu tivesse que escolher entre dar aquele pão de novo e passar por tudo isso outra vez, eu daria, sem pensar. As palavras ecoaram pela sala como um raio. Alguns baixaram os olhos. Outros choraram. Foi ali que começou a verdadeira batalha. Provas foram levantadas. O advogado de Beatriz tentou manipular testemunhas. Mas uma gravação esquecida no consultório do Dr. Armando surgiu como milagre. Ele falava de Helena. E dizia, com voz embargada: Lívia me trouxe esperança. E me fez acreditar de novo. Ela é minha neta de alma. Silêncio na sala. Transformação. Fé. Justiça. Emoção. Mas mal sabia Lívia que aquilo era só o começo. O caso ganha repercussão, e a pequena menina vira manchete nos jornais. A câmera se aproxima lentamente da fachada cinzenta do fórum. Chove. Cada gota que cai no chão parece carregar o peso de uma injustiça. Dentro da sala de audiência, o silêncio é quase insuportável. Lívia, com os olhos inchados de tanto chorar, segura a mão da mãe. As duas estão exaustas, machucadas, por dentro e por fora. Já não era só a fome que as doía. Era a humilhação, o abandono, a covardia. Dias antes, os noticiários sensacionalistas tinham estampado manchetes cruéis. A garotinha golpista que enganou o país. Ela fez tudo por likes, uma criança ou uma atriz. Nas redes sociais, a crueldade se espalhava como fogo em palha seca. Chamaram-na de oportunista, de farsante, de criada sem valores. Mas o que eles não sabiam era a verdade. Tudo começou com um pão. Um simples pão. Lívia havia dado o último que tinha a um idoso faminto. E por isso, agora estava sendo tratada como criminosa. Como se fosse errado ter compaixão. Como se ajudar alguém fosse um crime.
A repercussão foi tão violenta que a mãe de Lívia, Dona Patrícia, perdeu o emprego. O gerente do mercado alegou que não queria se envolver com esse tipo de família. E, com isso, a geladeira já vazia virou apenas um móvel branco e silencioso. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Chamo agora para prestar esclarecimentos. Lívia dos Santos. A menina se levantou. As pernas tremiam. O coração parecia querer fugir do peito. A sala estava cheia. Jornalistas, advogados, curiosos. E mesmo com tudo isso, ela teve coragem. Ela se aproximou do microfone e falou: "Eu não sou uma golpista. Eu sou só uma menina. Uma menina com fome e com fé. Eu só queria ajudar alguém mais faminto que eu. Eu não fiz isso por likes. Eu fiz porque senti no coração que era certo." Um suspiro correu entre os presentes. Mas Lívia continuou: "Quando a gente não tem quase nada, a gente entende o valor de dividir. Eu vi um senhor quase caindo de fraqueza, e meu pão era tudo que eu tinha. Mas naquele momento, ele precisava mais do que eu. E se isso é crime, então eu quero ser culpada por amar demais." A juíza, séria até então, passou a respirar fundo, tentando conter as lágrimas. Foi naquele instante que tudo mudou. "Excelência", interrompeu um dos advogados. "Solicito que o senhor doutor Armando seja ouvido." Todos se viraram. A porta da sala se abriu devagar. E ali estava ele. Doutor Armando. O idoso a quem Lívia havia dado o pão. Ele entrou, de cadeira de rodas. Silêncio total. A expressão no rosto dele era grave. O olhar, carregado de emoção. "Eu fui o homem que ela ajudou. E não fui apenas salvo da fome. Fui salvo da morte. Aquela menina me deu mais que pão. Me deu esperança. Eu havia perdido minha esposa semanas antes, e planejava acabar com a minha vida naquele dia. Mas o gesto dela me fez desistir. Ela me salvou." As palavras dele atravessaram a sala como uma flecha no coração de todos. Se há uma criminosa aqui, então o crime dela foi um milagre. Um choro contido começou a ecoar entre os presentes. Até mesmo os jornalistas deixaram as câmeras tremerem. Era impossível ignorar. A juíza fechou os olhos por um momento. Respirou fundo. E, com a voz embargada, declarou: "Este tribunal reconhece que não houve crime, mas sim um ato de fé, coragem e compaixão." Lívia chorou. A mãe caiu de joelhos. E o Brasil? O Brasil inteiro viu, ao vivo, o verdadeiro poder da bondade. Se não fosse por essa menina, eu teria tirado minha própria vida naquele dia. A sala do tribunal estava lotada. O cheiro de café frio pairava no ar, misturado à tensão que se espalhava como fumaça espessa entre os bancos de madeira. O juiz ajeitou os óculos, pigarreou e olhou diretamente para a jovem sentada no banco dos réus. Lívia. Cabelos presos com um laço gasto, mãos trêmulas entrelaçadas sobre o colo. Ao lado dela, sua mãe, com os olhos inchados de tantas noites sem dormir. Elas tinham sido humilhadas em praça pública, acusadas de oportunismo, chamadas de aproveitadoras por parentes que nunca deram sequer um copo d'água ao velho doutor Armando. Tudo porque, semanas antes, Lívia havia dado seu último pedaço de pão a um idoso faminto na rua. Um gesto de bondade que muitos chamaram de burrice. Mas ela só queria ajudar. E foi naquele instante
no silêncio absoluto da sala, que o juiz pronunciou as palavras que mudariam tudo. Diante das provas apresentadas e da vontade expressa em testamento, declaro que Lívia está inocente. A herança é legítima. Um sussurro correu pela sala, seguido por murmúrios indignados de quem torcia contra. Mas o olhar de Lívia não estava nas cifras. Estava na mãe. E nas lágrimas que agora escorriam do rosto dela como um rio represado havia anos. Mal sabiam elas que aquilo era só o começo. Na saída do tribunal, jornalistas cercaram as duas. Microfones, câmeras, flashes. Mas o que Lívia disse surpreendeu a todos. Não vamos ficar com tudo. Uma parte vai ser usada para criar uma cantina solidária na comunidade. Em nome da neta do Dr. Armando, que ele tanto amava e perdeu tão cedo. Silêncio. O tipo de silêncio que só surge quando a bondade quebra a lógica fria do mundo. A notícia viralizou. Menina que deu pão a idoso agora cria cantina para alimentar os pobres. Do abandono à esperança, a história que comoveu o Brasil. Deus recompensou de forma inesperada. Os vídeos foram compartilhados por milhares. Rostos desconhecidos se comoveram com a história de uma garota simples, humilhada por fazer o bem, mas que nunca perdeu a fé. Dias depois, mais uma surpresa. Lívia recebeu 3 bolsas de estudo de universidades diferentes. Psicólogos voluntários se ofereceram para acompanhar ela e a mãe, ajudando a curar cicatrizes que ninguém via. E o mais inesperado, a prefeitura convidou a mãe de Lívia para coordenar a nova cantina. Você sabe o que é passar fome. Quem melhor do que você para garantir que ninguém mais passe? Disse o prefeito, com os olhos marejados. Mas a cena mais emocionante ainda estava por vir. No dia da inauguração da cantina, enquanto todos batiam palmas e câmeras registravam tudo, um homem de passos lentos atravessou a multidão. Era ele. O mesmo idoso que, meses antes, tinha recebido o último pão de Lívia. Ele segurava um buquê de flores simples, colhidas no quintal de uma vizinha. Você me deu razões para viver. Agora é minha vez de cuidar de vocês. Ele se ajoelhou e beijou a mão de Lívia. O choro que se seguiu não veio só dos olhos dela, veio da alma. Foi naquele instante que tudo mudou. Ali, diante de todos, a humilhação deu lugar à honra. O abandono, a acolhida, a dor, a esperança. Porque quando se planta com fé, a colheita sempre vem, e às vezes, em forma de milagre.